Olá, tudo bem com vocês? Oi? Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Olá. Bem-vindos ao Momento de Paz. Vamos a mais uma lição do dia, mas antes vamos nos aquietar um pouquinho. Fazer uma respiração profunda. Silenciando os pensamentos, deixando que a voz por Deus nos guie. Mais uma respiração profunda. Vamos à lição 152. O poder de decisão é meu. Ninguém pode sofrer perda a menos que seja por sua própria decisão. Ninguém pode sofrer dor, exceto que a sua própria escolha opte por esse estado. Ninguém pode ter aflição, nem medo, nem pensar que está doente, a menos que esses sejam os resultados que quer. E ninguém morre sem o próprio consentimento. Nada ocorre que não represente o teu desejo, e nada do que escolhes é omitido. Eis aqui o teu mundo, completo em todos os detalhes. Eis aqui toda a sua realidade para ti. E é só aqui que está a salvação. Uau! O assumir responsabilidades, né? Vamos seguir. Podes acreditar que essa posição seja extrema e por demais abrangente para ser verdadeira. Mas pode a verdade ter exceções? Se tens a dádiva de tudo, pode a perda ser real? Pode a dor ser parte da paz ou o pesar parte da alegria? Podem o medo e a doença entrar na mente onde habitam o amor e a santidade perfeita? A verdade tem que abranger tudo. Se é que é verdade. Não aceites opostos ou exceções, pois fazê-lo é contradizer inteiramente a verdade. Esses dois primeiros parágrafos são incríveis, essa lição, né? Porque aqui está a responsabilidade sobre a sua realidade e a única escolha pela qual realmente você pode fazer. Amor ou medo? Quer a paz, realmente? O poder de decisão é meu. Bom, a salvação é o reconhecimento de que a verdade é verdadeira e de que nada mais é verdadeiro. Isso já ouviste antes, mas podes ainda não aceitar ambas as partes. Sem a primeira, a segunda não tem significado. Mas sem a segunda, a primeira já não é verdadeira. A verdade não pode ter opostos. Nunca é demais dizer e pensar nisso. Pois se aquilo que não é verdade for tão verdadeiro quanto aquilo que é verdadeiro, então uma parte da verdade é falsa. Veja, pois se aquilo que não é verdade for tão verdadeiro
quanto aquilo que é verdadeiro, portanto, se tornamos real aquilo que não é real, então uma parte da verdade é falsa, claro. E a verdade perdeu seu significado. Nada além da verdade é verdadeiro. E aquilo que é falso, é falso. Essa é a mais simples das distinções. E, no entanto, a mais obscura. Mas não porque seja uma distinção difícil de ser percebida. Ela está oculta por trás de um vasto conjunto de escolhas que não aparentam ser inteiramente tuas. E assim, a verdade aparenta ter alguns aspectos que negam a coerência, mas que não parecem ser apenas contradições introduzidas por ti. Como Deus te criou, tens que permanecer imutável, com estados transitórios que são falsos por definição. E isso inclui todas as variações de sentimento, as alterações das condições do corpo e da mente, de toda a consciência e de todas as reações. Essa é a abrangência total que coloca a verdade à parte da falsidade, e pela qual o que é falso se mantém separado da verdade, tal como é. Então, tudo que muda, varia, se transforma, não pode ser verdade. A nossa grande luta, a nossa briga constante, quando ainda não chegamos a uma compreensão como esta que diz aqui, é que a gente se identifica muito com isto que é passageiro, com o transitório, com as experiências mundanas, que não é você. Essa é a parte tua que está experimentando apenas o que é impermanente. E o que é permanente, que é você mesmo, não se encontra nessas experiências. É claro que os 5 sentidos do corpo também não contribuem tanto. Parece tão real. Mas isso se torna realmente mais simples quando a gente começa a cansar de experimentar o mundano. Sim. É somente aí que nós decidimos a buscar um caminho linear. Linear que fala? E não dual. Já, daí que não é para ser ensinado, não pode ser ensinado isto. É apenas experimentado. Não é estranho que acredites que pensar que fizeste o mundo que vês seja arrogância? Deus não fez. Disso pode estar certo. O que pode ele saber do efêmero, do pecador e do culpado, do amedrontado, do sofredor e solitário, e da mente que vive dentro de um corpo que não pode deixar de morrer? Estás apenas acusando de insanidade ao pensar que ele tenha feito o mundo em que tais coisas pareçam ter realidade. Ele não é louco. No entanto, sua loucura faz um mundo como esse. E pensar por quantos anos da minha vida eu ficava pensando que Deus que fez este caos todo e que eu sou um coitado aqui, sofredor, que Ele me colocou aqui, me abandonou aqui, eu não consigo sair desse mundo injusto. E por que Ele não vem aqui e resolve tudo? Como é que Ele é capaz de deixar que as pessoas sofram? Ah, meu Deus! Essa é a responsabilidade por essa ilusão que nós mesmos criamos. Até que essa ficha, bom, como diz o Wilson, um download. Volte. E aí não tem como realmente nós, essa mente que se sente supostamente separada, precisa tomar essa decisão. Pensar que Deus fez o caos,
que ele contradiz a sua vontade, que inventou os opostos para a verdade e permite, mesmo com sofrimento, que a morte triunfe sobre a vida, tudo isso é arrogância. A humildade veria imediatamente que essas coisas não são suas. E podes ver o que ele não criou? Pensar que podes é meramente acreditar que podes perceber aquilo que a vontade de Deus determinou que não fosse. E o que poderia ser mais arrogante do que isso? Sejamos verdadeiramente humildes hoje e aceitemos o que temos feito tal como é. O poder de decisão é nosso. Decide apenas aceitar o teu lugar de direito como co-criador do universo e tudo o que pensas ter feito desaparecerá. Co-criador do universo. Do falso. Então, o que surgir na tua consciência será tudo o que sempre foi, eternamente como é agora. E isso tomará o lugar dos auto-enganos feitos apenas para usurpar o altar ao Pai e ao Filho. É muito lindo isso, porque trata aqui da verdadeira humildade e da arrogância que está escondida por trás de uma falsa humildade, na verdade. Porque dizer que Deus criou esse mundo é uma arrogância e não uma humildade. E só podemos co-criar com Deus. Na verdade, só podemos co-criar em Deus. O sentido de co-criar aqui neste mundo é muito arrogante e não é real. Hoje, praticamos a verdadeira humildade, abandonando a falsa pretensão com a qual o ego busca provar que ela é arrogante. Só o ego pode ser arrogante, mas a verdade é humilde ao admitir o seu poder, a sua imutabilidade e a sua integridade eterna que tudo abrange, a dádiva perfeita de Deus para o seu Filho amado. Deixamos de lado a arrogância que nos diz que somos pecadores, culpados, amedrontados e envergonhados do que somos. E ao invés disso, ergamos os nossos corações em verdadeira humildade para aquele que nos criou imaculados, como Ele próprio, no poder e no amor. O poder de decisão é nosso e aceitamos dele aquilo que somos e humildemente reconhecemos o Filho de Deus. Reconhecer o Filho de Deus implica também em que todos os nossos autoconceitos tenham sido postos de lado e reconhecidos como falsos. A arrogância de cada um deles foi percebida, e na humildade, a radiância do Filho de Deus, a sua gentileza, a sua perfeita impecabilidade, o amor de seu Pai, o seu direito ao céu e a liberação do inferno são alegremente aceitos como nossos. Agora, nos unimos reconhecendo com contentamento que as mentiras são falsas e só a verdade é verdadeira. Pensamos apenas na verdade ao levantarmos e passarmos 5 minutos praticando os seus caminhos, encorajando as nossas mentes assustadas com o seguinte. Fazemos uma respiração profunda. O poder de decisão é meu. Neste dia aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser. O poder de decisão é meu. Neste dia aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser.
Em seguida, aguardaremos em silêncio, desistindo de todos os auto-enganos, enquanto pedimos humildemente ao nosso ser que se revele a nós. E aquele que jamais partiu virá novamente à nossa consciência, grato por restaurar o seu lar em Deus, como lhe era destinado. Espera por ele pacientemente ao longo do dia e convida-o a cada hora e com as palavras com que começaste o dia, concluindo com esse mesmo convite para o teu ser. A voz de Deus responderá, pois ela fala por ti e pelo teu Pai. Ela substituirá todos os teus pensamentos frenéticos pela paz de Deus, os auto-enganos pela verdade de Deus e as tuas ilusões de ti mesmo pelo Filho de Deus. O poder de decisão é meu. Nesse dia citarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser. Vamos experimentar a verdadeira humildade, que é entregar-se a essa plenitude que nós já somos. Que não precisa criar nada, não precisa inventar nada, não precisa mais de auto-enganos para criar um ser que é uma ilusão. Alimentando uma falsa humildade cheia de culpa e sofrimento que mascara a arrogância. Hoje, o poder de decisão é meu, é nosso.